Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma questão de vestibular da Unesp do ano de 2015, tá bom? Para cada n natural, seja o número kn igual a isso daí, ó. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, n vezes com a raiz dentro da outra, menos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, n vezes com a raiz dentro da outra, com n tendendo a infinito, a mais infinito, tá? Sendo n natural, para que valor se aproxima kn? Quanto que vale kn? Então, a princípio, parece uma questão difícil, mas ela é tranquila, uma vez que você precisa enxergar essa nossa equação aí, essa expressão, com outros olhos, com outra perspectiva. Para isso, a gente precisa escrever isso de outra forma, mas precisamos relembrar algumas propriedades. Propriedades da radiciação, propriedades de potenciação, tá certo? Então, uma primeira propriedade aí que nós vamos usar vai ser aquela propriedade de uma raiz dentro da outra, ó. Raiz n da raiz m de a fica o produto da raiz nm de a, tá? Então, radical dentro do outro vira um radical só, multiplicando aí os índices do radical. Outra propriedade que nós vamos usar aí é o produto de dois fatores dentro do radical aqui, ó. Então, a vezes b, raiz m de a vezes b, vira raiz m de a vezes raiz m de b. Eu posso separar isso daí, ok? Mais uma propriedade, tá? Se eu tenho raiz m de a elevado a n, tá? Que é transformar isso daqui em potência. Uma vez que raiz e potência são operações inversas, então eu posso escrever isso daqui dessa forma, ó. A elevado a o n vira um numerador, o n vira o numerador e o m o denominador, tá? Então, a raiz, na verdade, é uma potência racional aí, ok? E mais uma última propriedade aí, que é o produto de potências de mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes. Então, vamos precisar aí de todas essas propriedades para a gente poder enxergar isso daqui de outra forma, ok? Bom, n, ele tende ao infinito. Então, é raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3, menos raiz de 2, n vezes. Mas começou do 1, n igual a 1. Então, vamos pegar aqui, ó, n igual a 1. Como é que fica essa situação aqui? Vamos fazer só para o raiz de 3, porque o raiz de 2 vai ser similar, tá? Então, vai ficar raiz quadrada de 3, para n igual a uma vez só. Então, isso aqui fica o expoente da minha potência, ele é 1, ele vai para o numerador, raiz quadrada, o 2 vem para cá, tá? Para n igual a 2, então eu vou ter raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Opa! O que vai dar isso aqui? Essa propriedade aqui, ó. Eu vou separar isso, ok? Então, separando isso aqui, eu vou ter raiz quadrada de 3, correspondente a esse pedaço aqui, vezes raiz quadrada da raiz quadrada de 3. Porque eu estou pegando essa parte aqui. Só que essa parte aqui, raiz quadrada de 3, ela está dentro dessa raiz quadrada aqui.
Então fica assim, ok? Agora eu vou usar essa propriedade aqui, ó, tá? Então vai ficar raiz quadrada de 3 vezes raiz 2 vezes 2, raiz quarta de 3. Então isso aqui vai ficar raiz quadrada de 3, 3 elevado a meio, vezes raiz quarta de 3, 3 elevado a 1 quarto. Opa! Será que isso vai se verificando aí? Vamos conferir isso, tá? Vamos ver. Vamos testar agora para n igual a 3, ok? Vamos verificar isso. Então, eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Com n igual a 3 agora. Então, eu vou ter raiz quadrada de 3 vezes raiz, vou fazer direto, quarta de 3, que é 2 vezes 2, vezes raiz oitava de 3, porque é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, aqui eu vou ter 3 elevado a meio, vezes 3 elevado a 1 quarto, vezes 3 elevado a 1 oitavo. Vocês estão percebendo aí, galera? Tem um padrão. O próximo aqui vai ser o quê? Para n igual a 4. 3 vezes meio, vezes 3 elevado a 1 quarto, vezes 3 elevado a 1 oitavo, vezes 3 elevado a 1 16 avos. Então, eu tenho essa minha sequência aqui, tá? Aqui eu tenho uma progressão geométrica no meu expoente. É 1 meio, depois 1 quarto, depois 1 oitavo, depois 1 16 avos, depois, e assim sucessivamente, com o termo genérico aí, 1 dividido por 2 elevado a n, ok? Aqui eu tenho uma progressão geométrica, tá? E aí a gente precisa de mais uma coisinha, tá? Que é a soma dos termos de uma PG infinita, ok? Galera, para finalizar aqui essa primeira parte, aqui eu vou aplicar essa última propriedade aqui, ó. Eu tenho aqui produtos de potências de mesma base, 3, 3, 3. Então, eu conservo a base e somo os expoentes. Aqui. Então, no expoente do 3 aqui, referente ao 3, eu tenho a soma de uma PG infinita. Ok? Então, acompanha lá comigo agora. Como eu faço a soma de uma PG infinita, tá? Eu tenho aqui a fórmula da soma de uma PG infinita, tá? Se a PG ela for decrescente, tá? Só funciona se for uma PG decrescente, é dado por essa fórmula aqui, ó. A1 sobre 1 menos Q. A1 é o primeiro termo da minha sequência, da minha progressão,
ok? Que é a minha razão. É a razão da minha PG. Galera, aqui os termos eles estão diminuindo, tá? Meio, 0,25 e assim sucessivamente. Então isso aqui é uma PG decrescente infinita. Então eu posso somar essa PG por essa formulazinha aqui, dado aqui eu tenho o meu termo, primeiro termo, ok? E eu tenho a minha razão. Qual que é a minha razão? Meio para 1/4, o que eu fiz? Eu multipliquei por meio. Meio vezes meio, 1/4. 1/4 para 1/8, o que eu fiz? Multipliquei por 1/2. E assim sucessivamente. Então, o meio aqui é a minha razão. É o que faz a minha PG, a razão é o que faz uma progressão diminuir ou aumentar. No caso aqui, é o que faz a minha PG diminuir. Então, a soma disso daqui vai dar meio dividido por 1 menos meio. Então, vai ficar assim, meio dividido por... Tira meio de 1, 1 menos a metade, sobra o quê? A metade. Meio dividido por meio dá 1. Galera, morreu a questão. Então, isso daqui é o mesmo que 3 elevado a 1. Pronto. Genericamente, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 também dá 2 elevado a 1. E assim, nós temos aí como resposta 1. O meu Kn, ele vale 1. Tá? Ele se aproxima de 1. Ok, galera? Qualquer dúvida, deixa uma mensagem embaixo pra gente. Até mais. Fiquem com Deus.